Da FM Boca da Mata. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço aberto aqui pela FM Boca da Mata para a divulgação da cultura local e da cultura sergipana. Você que é um grande incentivador de todos nós. Hoje o nosso encontro aqui é para falar de um evento fabuloso, um evento muito importante que vai acontecer agora no dia 22, em Aracaju, no Clube da Caixa, que é o lançamento do livro Das Neves às Nuvens. É a primeira antologia das mulheres do cordel sergipano. Olha que interessante, né? Esse livro é um marco histórico importantíssimo, porque assim, não sei se você sabe, mas o espaço do cordel, desde quando o cordel se instituiu como uma forma de literatura muito divulgada aqui no Nordeste, ele era um espaço masculino. Então, as primeiras mulheres, a primeira mulher, na verdade, que se aventurou a escrever cordel, ela não tinha liberdade e ela assinava com o nome do marido dela, Altino Alagoano, né? O pseudônimo do marido dela. O cordel era feito por ela, o poema era feito por ela. Mas ela não podia assinar. Mas ela não podia assinar. Então, por isso, a homenagem do livro, né, Das Neves, o nome dela era Das Neves, como é o nome dela completo? Maria das Neves Batista Pimentel, né? E por isso a homenagem, Das Neves às Nuvens. Desde quando Maria das Neves Batista Pimentel, em 1938, começou a escrever cordel, até agora, as mulheres foram ganhando pouco a pouco o espaço nessa arte literária. E hoje, a Academia Sergipana de Cordel, que a gente se orgulha de dizer que é a academia mais feminina do país, porque é a Academia de Cordel que tem mais mulheres integrantes. Nós lá temos 11 membros que são mulheres, né? Essa iniciativa da Academia Sergipana de Cordel foi justamente de lançar a primeira antologia só de mulheres. E nessa antologia há 17 mulheres, né, cordelistas sergipanas, contando a sua história de vida e a sua história de envolvimento com a literatura de cordel. E a grande alegria da gente, por isso que eu estou aqui com Isis Gabriela aqui ao meu lado, a grande alegria da gente é que nessa antologia, que conta com 17 mulheres cordelistas, 2 delas são ex-alunas do Colégio Estadual Manuel Messias Feitosa. Quer dizer, elas agora são universitárias, Isis agora está fazendo curso de letras na UFES, né? Isabela, que é a outra cordelista, também é universitária, está fazendo curso de Ciências Biológicas, mas até o ano passado elas eram alunas aqui do Colégio Manuel Messias, né? E estão integrando essa antologia Das Neves às Nuvens. Então eu queria... O senhor que acompanha esse desenvolvimento da literatura, isso já é uma grande conquista, né, professor Jorge? É uma conquista fabulosa. Um grande estudioso da literatura de cordel, doutor em cordel, Aderaldo Luciano, ele é pesquisador no Rio de Janeiro, ele publicou recentemente um texto numa revista paraibana falando justamente disso, exaltando a iniciativa da Academia Sergipana de Cordel, justamente por conta disso. Ele fez um apanhado histórico de toda a atuação das mulheres no cordel e das antologias anteriores que foram publicadas. E quando você lê o texto dele, você fica impressionado com isso. Houve várias antologias, quer dizer, várias não digo, ele pelo menos aponta 5 antologias anteriores de cordel, e nessas antologias parece que só na última delas havia 3 ou eram 5 mulheres, né? Contra 47 homens. E essa agora, a antologia sergipana, é a primeira que é uma antologia única e exclusivamente de mulheres. São 17 poetas que narram em cordel sua trajetória de vida e sua história de envolvimento com a poesia, de envolvimento com o cordel. O lançamento vai ser quando? O lançamento é dia 22 de abril, agora quinta-feira. Março, né? 22 de março. De março, perdão. Quinta-feira agora, no Clube da Caixa, em Aracaju, a partir das 19 horas. E o mais importante de tudo isso, além da conquista do espaço das mulheres, é que 2 glorienses irá fazer parte também desse projeto. Exatamente. Nós só vamos aguardando a Daniela Bento, que é uma poeta cearense. Ela nasceu no Ceará, mas ela é sergipana de coração, ela mora
em Poço Redondo, e ela também integra a Academia Sergipana de Cordel. Ela deve chegar daqui a pouco, que ela é uma das organizadoras do livro também. Ela e Isabel Nascimento, que é a presidente da Academia Sergipana de Cordel. Por sinal, só assim, a título de informação, a Academia Sergipana de Cordel foi criada o ano passado e ela, além de ser a academia mais feminina do Brasil, ela já foi criada e já está sendo dirigida, coordenada por duas mulheres, Isabel Nascimento e Salete, né? Saletinha, duas poetas comandam o cordel de Sergipe, né? E por isso essa antologia tem uma simbologia, tem uma importância muito especial para a gente. Muito bem, então a Isis está aqui ao seu lado. Isis Gabriele. Isis Gabriele. Vamos dar uma palavrinha com a Isis Gabriele até a... quem que está chegando aí que o senhor falou? Daniela Bento. Daniela Bento pode chegar a qualquer momento para falar conosco às 12 horas 28 minutos. Professor Jorge Henrique ao vivo aqui comigo. Isis Gabriele também, que vai fazer parte do lançamento do livro Das Neves às Nuvens, que vai ser lançado no dia 22 de março lá no Clube da Caixa em Aracaju. Isis, boa tarde. Boa tarde. Como é que você se sente fazendo parte de uma conquista tão grande como essa? Bom, como o Jorge falou, essa é uma grande conquista. Até porque o cordel, a literatura de cordel era um espaço masculino. Então, é muito gratificante e uma sensação de conquista, de vencer. Porque não só na literatura de cordel, mas na literatura em geral. Até 1938, né, Das Neves assinava, na verdade ela começou a assinar em 1938 com o nome do seu marido, Altino Alagoano. Então hoje poder chegar aqui, participar de uma antologia, poder dar essa entrevista é de uma tamanha importância, quando naquela época as mulheres não podiam nem agradecer. Não podia nem agradecer, você falou certo. Isso. Então, essa antologia é de grande importância e ela tem tomado uma repercussão enorme em todo o Brasil. Vários poetas já estão divulgando, já declararam que se houver próximo ano, como vai haver, né, quer participar da antologia, porque é evidente a importância dela. Como o Jorge falou, nós temos duas poetas aqui de Nossa Senhora da Glória, que sou eu e minha amiga Isabela, e nós temos poetas de várias cidades de Sergipe. Nós temos poetas de Buquim, Itabaiana, Poço Redondo, Capela, Grapo Cardoso, Maruim, Aquidauana, São Cristóvão, Estância e também de Aracaju. E a sua participação no livro, como é que vai ser? Fala aí pra gente. Eu escrevi um cordel de 32 estrofes, relatando a minha trajetória no cordel. Assim como todas as outras 17 mulheres, né? Essas 32 estrofes que você escreveu, você podia relatar pra gente aqui agora? Se eu posso relatar agora? Eu vou relatar a primeira estrofe. Certo. A você peço licença para me apresentar. Eu sou Isis Gabriele e aqui venho falar do romance com cordel que insiste em cultivar. Muito bem, uma boa entrada aí, né? E aí, qual é a sua expectativa para o lançamento do livro do dia 22? Como é que você está se sentindo assim, fazendo parte dessa história? Porque você, a partir do dia 22, vai fazer parte da história, né? Uma história que vem de lá de trás, de muitos anos, de muito sacrifício, de tanto preconceito, né? De tantas portas fechadas e que agora as portas estão abertas. Como é que você está se sentindo? Bom, eu estou muito ansiosa, me sinto agradecida, não só as mulheres que estão na antologia e a quem está organizando, que é a Isabel e a Daniela, mas também as mulheres que vieram antes, como Das Neves, que proporcionaram esse momento de agora. Então eu me sinto ansiosa não só pelo lançamento, mas pelo pontapé que a gente está dando. Porque assim como Das Neves abriu caminhos para nós, eu e as outras 16, estarem lançando, a gente também está abrindo caminho para outras mulheres daqui para frente. Você já faz parte de um fruto da semente lançada por Das Neves, né? Isso.
Tá vendo que coisa interessante? Isso é muito importante. O que é que você quer falar mais? Fica à vontade. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a capa do livro também. Fica à vontade. Quem está acompanhando as divulgações nas redes sociais tem notado que nós temos a capa do livro totalmente atrativa e na capa do livro nós temos uma margarida. E por quê? Se é das neves às nuvens, por que não nuvens e sim margarida? Porque no mês das mulheres, em março, a gente nota essa melancolia das rosas para as mulheres. Então, a margarida é uma rosa que significa resistência. Se é para representar, vamos representar com ela. Então você queria destacar essa questão da capa do livro. Isso. Muito bem. Parabéns, viu, por você fazer parte dessa história. Sei que vai ficar no currículo, né, seu, isso que é importante para o futuro. E o fruto dessa semente que foi lançada há muitos anos atrás, você está fazendo parte desse fruto, né? Parabéns para você, viu? Obrigada. Quem chegou aqui? Daniela Bento. Daniela Bento. Vamos passar o microfone para ela. Daniela Bento, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Cheguei um pouquinho atrasado, vem de Poço Redondo. Poço Redondo. E aí, o que você tem a falar sobre o lançamento desse livro Das Neves às Nuvens, que realmente vai ser uma coisa histórica, né? Eu não sei o que é que Isis, né? Isabela, já Isis, tanta Isis nesse grupo, né? São duas Isis, falou. Mas assim, pra gente, né, que eu além de integrar a antologia, né, como cordelista, como uma das mulheres que está narrando aí a sua história, nessa lida do feito do cordel, juntamente com Isabel Nascimento, a gente ficamos responsáveis pela organização, né, da antologia. Então, assim, pra gente como mulher é muito importante, um marco histórico, como você já citou, né? A gente, 70 anos do primeiro cordel escrito por uma mulher, que foi Das Neves, que não teve o direito de assinar, né? E a gente acredita que a literatura ainda é, nos dias atuais, um espaço ainda muito restrito ao universo masculino. Se a gente olhar os editoriais, em todas as literaturas, a gente tem um número muito menor de mulheres escrevendo do que homens. Isso já dá um indício de que não é porque as mulheres não têm capacidade, mas existe um editorial mais fechado para as mulheres. É como se a gente tivesse que ser posta à prova diariamente que nós somos capazes, né? Então, assim, esse legado do machismo, esse legado que a história deixa, né, da rejeição e da restrição de quais são os espaços das mulheres, ele é sentido em todas as categorias da sociedade. E a literatura é apenas mais uma delas, né? Então, para a gente é muito importante estar lançando essa antologia no mês de março, que é o mês, né, onde todas as lutas das mulheres, né, não é um mês para a gente receber rosas, não é um mês para a gente receber batom, não é um mês para a gente ficar mais bonita, é um mês para a gente demarcar uma data histórica da luta, né, das mulheres ao longo dos séculos. Então, é muito simbólico para nós estar lançando essa data. Você espera, com o lançamento desse livro, no dia 22 agora de março, que desperte em outras mulheres mais interesse relacionado à antologia, relacionado ao cordel, que as mulheres realmente abracem essa causa e vá para frente? Você espera isso? Mais do que as mulheres abraçarem, eu espero que os homens compreendam que existem mulheres que fazem cordéis, né? Eu acho que as mulheres abraçam. Nós temos infinitas mulheres que fazem cordéis. 17 é um número muito pequeno, uma expressão pequena para o cordel do Nordeste, para o cordel brasileiro, para o cordel sergipano. É claro que essa antologia ela já traz na sua essência lançamentos de mulheres que nunca se desafiaram tão diretamente a escrever cordel, não digo escrever, mas a publicizar os seus escritos, né? Por conta desse fechamento que se tem, né? Quando você escreve um cordel, ele é analisado muito mais para criticar do que para fortalecer de que você tem uma capacidade de escrita. Por isso que é um desafio. Por isso que é um desafio. Então, assim, a gente espera de que com essa antologia outras surjam. Você imagina que nós temos mais de um século de cordel, né? Mais de 70 anos de que Das Neves escreveu o seu primeiro, que não assinou, e nós estamos tendo, né, o desafio de lançar a primeira antologia de cordel só com mulheres, né? O que se aproximou, mais próximo assim,
de uma antologia que inseriu mulheres, que foi uma última coletânea que foi lançada em 2017, que é a Antologia do Cordel Brasileiro, se eu não me engano, que foi lançado pela Academia Brasileira do Cordel. Nós temos 6 mulheres no universo de 47 autores, então é o que a gente andou mais próximo, né, de você ter mulheres reconhecidas e inseridas no universo seletivo do cordel. Então a gente espera que realmente as jovens, né, e pra gente é muito gratificante, eu que já estou aí quase fechando meu século, né, então a gente fica feliz de ver a meninada abraçando, porque a gente diz que o cordel nunca vai morrer, nunca vai sair de moda. E pra gente é emocionante ver meninas como Isis, como Érica, que tem 15 anos, que é a mais jovem, né, da nossa antologia, Érica com 15, e você ter Dona Alda com 88, então você tem aí, quando você soma nossas idades, nós temos mais de 2 séculos de história de mulheres, né, por metro quadrado. Em termos de apoio, como é que está essa questão de apoio do poder público, de empresas privadas, como é que é isso aí? Olha, em relação aos apoios, a gente está tendo muito apoio, né, dos setores privados, né, de setores públicos eu não estou bem ligada nessa daí. Mas, assim, de setores privados, as ONGs, né, têm apoiado, né, muitas ONGs têm apoiado, pessoas físicas têm apoiado, né, próprio Academia Sergipana de Cordel, a gente tem bons parceiros e parceiras apoiando, aqui um exemplo aqui de um camarada forte que tem sido também uma voz atuante nesse apoio, porque o apoio não é só financeiro, né? A gente sempre quando a gente fala em apoio, apoio financeiro, mas o apoio de compreender o que isso significa no marco do cordel, às vezes é muito mais relevante do que você apoiar financeiramente. Então a gente sente de que ainda existe, né? Talvez não na mesma proporção que Das Neves encarou, né? Também não vamos dizer que ela já não abriu muito precedente para a gente, mas a gente ainda sente uma certa reticência, né? uma certa desconfiança, uma certa resistência, né? Por parte do celeiro, né? Cordelista, assim, né? Será que isso dá certo mesmo? Será que isso presta? Acho que estão esperando o lançamento para depois comprar a ideia, né? Mas a gente tem bons apoios. Será que é medo de perder assim o espaço? O que é que você acha? Acho que eu vou deixar a Isis responder essa, o que é que ela acha. Depois eu complemento. Isis, dê sua opinião aí, o que é que você acha? Você acha que é medo de perder o espaço, que eles ficam assim meio atônicos, sei lá, como é que é, Isis? Por parte dos homens? Isso, dos cordelistas masculinos, né? Eu acho que é uma questão histórica já. Não havia... quando começou a surgir, foram muito poucas mulheres e agora vem uma tomada de mulheres, porque 17 para um tempo que tinha 4, 5, 17 não é um número expressivo, mas para o histórico, né? Então é uma mistura, não é medo de perder, digamos assim, mas uma questão de aceitação, uma questão do impacto também, de tantas mulheres engajadas em uma causa só, e é tanto que a gente não vê isso só de homens, a gente vê de outras mulheres também. É aquela coisa, não é uma sementinha que surgiu agora, é algo que vem sendo semeado há 70 anos. Isso. Muito bem, ela respondeu. Respondeu corretamente? Corretíssimo, eu acho que ela respondeu corretamente. E eu acho que tem mais algumas questões que pra gente é interessante frisar, né? Claro que o contexto histórico ele é bastante significativo nesse contexto, mas existe também por parte de tudo que é novidade, né? Porque assim, quem está iniciando hoje, quem tem 200 cordéis, quem tem 500 cordéis, começou de 1. Então, às vezes, essa métrica, né, da qualificação da pessoa pela quantidade de cordéis publicados, ainda é um estigma muito forte nesse universo, né? Geralmente, quando você vai dar uma entrevista ou quando você conversa com alguém, pergunta logo, quantos cordéis você tem publicado? Né? Às vezes, você pode ter publicado 500 cordéis e quando você juntar tudo, não dá 1. Mas a quantidade prevalece sobre a qualidade, sobre o teor dessas questões. Então, eu acho que isso também como a gente tem muitas cordelistas novas no sentido, não nova no sentido de fazer cordel, mas nova no sentido da visibilidade, isso também é uma questão que é posta à prova, né? Então parece que o velho tem medo do novo, né? Então
É sempre assim, né? Quando você tem algo chegando, a gente é sempre avaliado pelo outro que era melhor e nunca pelo que você vai poder ser, né? Então tem essa questão também. Então tem um certo medo também, né? Tem. 12h42. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada E a você. parabéns pela iniciativa. A gente trouxe aqui alguns cordéis para doar para você, quem sabe. Certo. Eu não tenho muitos ainda não tenho 500 não, mas tem um caminho. A gente trouxe aqui alguns cordéis, né? Certo. O meu cordel, ele tem um traço bastante engajado, né? A gente sabe que o cordel, ele tem uma verve muito popular de fazer, às vezes, o cômico, de fazer a graça, né? E tem o cordel mais engajado, tem o cordel do amor, né? O meu cordel é um cordel político, é um cordel engajado, é um cordel que puxa pela a narrativa de suscitar vozes e preconceitos e análise de uma sociedade que precisa melhorar. Então a gente dialoga muito com essa questão do racismo, com a questão, né, LGBT, com a questão do feminismo e também com as graças, né? Quem andou de Coppertause aqui, né? A gente faz aqui uma sátira aí também sobre a questão. Então, eu acho que o cordel tem muito essa capacidade de levar as narrativas para a população, né, do semiárido, sobretudo, que é meu palco de atuação, é o semiárido. E a gente acredita que essa antologia vai puxar muitas mulheres. Nós já estamos pensando na segunda, com fé em Deus, ela vem em 2019. Muito obrigado, viu? Passa aqui o microfone para o meu amigo Jorge, para ele concluir aqui o bate-papo, né, Jorge? Vê se você consegue chegar aí até aí. Pois não, Jorge, fica à vontade para você concluir. Veja, Carlos Dias, eu estava aqui falando com Daniela, Isis me mata de orgulho. Não é uma coisa fantástica? É fantástico. Né? Ela estava na minha sala de aula o ano passado, até o final do ano passado, e está aqui assim, já vencedora, né? Vencedora, em pouquíssimo tempo. É interessante isso que a Daniela acabou de falar, da quantidade de cordéis, né? Porque às vezes, de fato, às vezes a pessoa tem inúmeros títulos publicados, mas aí quando você vai juntar a qualidade, a importância daquela obra, né, não reflete exatamente o que uma obra como essa, que vai ser lançada agora dia 22, vai refletir. Porque veja, é um livro que ainda não foi lançado, mas que já marcou o seu lugar na história do cordel brasileiro. Né? É importante. Já tem um lugar marcado ali. E saber que, assim, você tem pessoas de 15 anos, 16, 17 anos, ao lado de pessoas de 86, né? Essas mulheres todas reunidas para fincar um marco na história do cordel, isso é fabuloso, é fantástico. Olha, então tá aí, o lançamento do livro Das Neves e as Nuvens é dia 22 de março, lá em Aracaju, no Clube da Caixa. Exatamente, a partir das 19 horas. Então tá certo. Boa sorte para vocês. Carlos Dias, meu querido, eu queria novamente agradecer o espaço aqui que você abre para a cultura sergipana. Muitíssimo obrigado por essa divulgação aqui na FM Boca da Mata. Muito e bem. agradecer aos ouvintes também Um pela abraço. atenção. Obrigado, Jorge. Obrigado, minha querida. Boa sorte para vocês, tá Obrigada bom? a você.